Livro O Momento é Este. 7 passos para encontrar a felicidade hoje e ter uma vida plena. Autor: Pastor Joel Osteen. Parte 1, capítulo 3. Deus tem mais coisas reservadas para você. Todd Jacobs sonhava em abrir uma empresa de software de computadores. Mas quando ele e Amy se casaram, ele aceitou um emprego comum apenas para pagar as contas. A seguir, veio o bebê e o orçamento deles foi para o beleléu, junto com os sonhos de Todd. No início, o adiamento dos seus sonhos não incomodou Todd, mas passado algum tempo, ele e Amy reconheceram o ressentimento velado, porém muito real, que fervilhava logo abaixo da superfície de cada conversa que tinham a respeito de dinheiro e de todas as decisões sobre o futuro. Ironicamente, quando surgiu uma oportunidade para que Todd desenvolvesse softwares para uma empresa conhecida e bem estabelecida no ramo, para trabalhar com um dos seus melhores amigos, ele recusou a oferta. Não tenho talento suficiente, disse ele. Estou afastado da área há muito tempo. Todd, você tem certeza disso? Perguntou seu melhor amigo. Essa é uma tremenda oportunidade. Você pode começar a sua empresa, ajudar a criar software para a empresa controladora e pode até mesmo ganhar um dinheiro extra com os royalties. Tem certeza de que não quer aceitar o cargo? Tenho, absoluta, retrucou Todd. Não posso me dar ao luxo de arriscar. O meu emprego não paga bem, mas é um trabalho fixo. É melhor que eu fique onde estou. Como Todd, muitas pessoas perdem diariamente importantes oportunidades porque se acostumaram à situação existente e não esperam nada melhor. Deus está abrindo uma nova porta para elas. Tudo o que precisam fazer é passar por ela. Mas, lamentavelmente, recuam e se afastam das bênçãos de Deus. Por quê? Elas se recusam a abrir espaço na maneira como pensam para as coisas novas que Deus quer colocar na vida delas. Quando surge uma grande oportunidade, em vez de agarrá-la, começando com fé e acreditando no melhor, elas dizem: bem, isso nunca poderia acontecer comigo. É simplesmente bom demais para ser verdade. Infelizmente, o que você receberá está diretamente relacionado com o que você acredita e espera. Se quer que Deus faça coisas extraordinárias, você precisa começar a acreditar que Ele é capaz de coisas grandiosas. Exatamente como Todd, você talvez esteja pensando: vou trabalhar neste emprego, na mesma função o resto da minha vida. Afinal de contas, isso é tudo o que sei fazer. Pare de criar limites para Deus. Ele talvez queira abrir outra oportunidade ou uma nova posição para você. Deus pode intervir na sua situação, substituindo seu supervisor para que você possa ser promovido. Um dia, você poderia dirigir toda a empresa. Quando você começa a esperar mais, um segundo elemento fundamental para expandir sua visão é acreditar que Deus tem mais coisas reservadas para você. Há uma velha história a respeito de uma pequena rã nascida no fundo de um pequeno poço redondo, parecido com aqueles que você veria em uma típica propriedade rural. Ela vivia ali com a família e sentia-se satisfeita ao brincar na água, nadando em volta do pequeno poço. A rã pensou o seguinte: a vida não pode ser melhor do que isso. Tenho tudo o que preciso. No entanto, um dia a pequena rã olhou para cima e notou que havia uma luz na parte superior do poço. Ela ficou curiosa e se perguntou o que havia lá em cima. Então escalou lentamente a parede do poço e, ao chegar à borda, deu uma espiada cautelosa ao redor. E vejam só,
A primeira coisa que viu foi uma lagoa. Ela não conseguia acreditar no que estava vendo. A lagoa era 1000 vezes maior do que o poço. Ela se aventurou um pouco mais adiante e descobriu um lago enorme. Ficou contemplando, abismada. Finalmente, a pequena rã foi saltando por uma longa distância e chegou ao mar, onde só conseguiu enxergar água, onde quer que olhasse. A sua surpresa era imensurável. Ela começou a perceber o quão limitado tinha sido seu modo de pensar. Achava que tinha tudo quanto estava no poço, mas na verdade só dispunha de uma minúscula gota em comparação com o que Deus queria que ela desfrutasse. O sonho de Deus para a sua vida é muito maior do que você possa imaginar. Você ficaria tonto se Deus lhe mostrasse tudo o que tinha reservado para você. Quantas vezes não somos como aquela pequena rã? Ficamos enclausurados em um poço pequeno, porque foi nele que fomos criados. Ele é tudo o que conhecemos. Um certo nível de vida, uma determinada maneira de pensar. Mas o tempo todo, Deus tem muito mais coisas reservadas para nós. Avance um pouco mais. Ouse ter sonhos um pouco maiores. Olhe por cima da borda como fez a pequena rã. Deus possui oceanos que deseja que você desfrute. Você está impondo limites a Deus? Quando Deus põe um sonho no seu coração, quando Ele coloca uma oportunidade no seu caminho, você as agarra com fé, esperando o melhor, avançando com confiança, sabendo que é perfeitamente capaz de fazer o que Deus quer que você faça? Ou se encolhe com medo e diz: essa oportunidade é grande demais para mim. Não sou qualificado, não sou capaz, nunca poderia fazer isso. Deus quer fazer uma coisa nova na sua vida, mas você precisa fazer a sua parte e sair da caixa. Comece a ter grandes pensamentos. Numerosas pessoas se conformam com muito pouco. Já fui até onde meu grau de instrução me permite ir. Já avancei o máximo na minha profissão. Cheguei ao topo. Nunca conseguirei ganhar mais dinheiro do que estou ganhando agora. Por quê? O seu emprego não é a sua fonte. Deus é o seu manancial e a criatividade e os recursos dele são ilimitados. Deus pode lhe dar uma ideia sobre uma invenção, um livro, uma música ou um filme. Pode lhe dar um sonho. Uma ideia de Deus pode mudar o rumo da sua vida para sempre. Deus não é restringido pelo seu grau de instrução. Não é limitado pelo que você tem ou não tem. Ele pode fazer qualquer coisa, desde que você acredite que isso é possível. Deus é capaz de fazer qualquer coisa se você simplesmente parar de impor limites a Ele nos seus pensamentos. Uma mulher escreveu recentemente para a Vitória e para mim, contando-nos a história de como recebeu pelo correio um cheque de um parente que havia morrido e deixado para ela $90.000. Ela não conhecia o homem, nem mesmo sabia que eram parentes. Enquanto líamos a história, não pude deixar de sorrir e pensar: Deus, conceda-me alguns parentes assim. Fiquei sinceramente feliz. Ela acreditara em mais, e a herança inesperada foi parte da resposta de Deus. Você pode começar a esperar mais, não apenas um aumento financeiro, mas pode começar a esperar um progresso sobrenatural em todas as áreas da vida. Quebre a maldição. Com excessiva frequência, ficamos satisfeitos com quem somos e usamos esse sentimento como uma desculpa para permanecer na mediocridade. Os meus pais eram pobres. Declaramos fazendo beicinho. Na verdade, os meus avós eram pobres. Ninguém na minha família conseguiu ser grande coisa. Por que eu conseguiria ser? Não acredite nessa mentira. Deus é um Deus progressista.
Ele quer que você vá mais adiante do que seus pais. Ele deseja que você seja o primeiro a escapar desta forma. É possível que você tenha sido criado em um ambiente negativo. Todos ao seu redor eram pessoas críticas e negativas, deprimidas, abatidas e desanimadas. Sem dúvida, você é tentado a usar essa criação negativa como uma desculpa para viver da mesma maneira. Mas você pode ser a pessoa a mudar a sua árvore genealógica. Não transmita todo esse lixo para os seus filhos, mantendo ativo esse ciclo negativo. Você pode ser a pessoa que pode quebrar a maldição da família. Pode ser aquele a definir um padrão mais elevado. Pode afetar futuras gerações com as decisões que tomar hoje. O meu pai nasceu em uma família paupérrima. Os pais dele cultivavam algodão e perderam tudo que tinham na Grande Depressão. A minha avó trabalhava de 14 a 15 horas por dia lavando roupa para fora, recebendo 10 centavos por hora. Muitas noites chegava em casa e não tinha o que comer. Papai frequentemente ia com fome para a escola, com buracos nas calças e na sola dos sapatos. Eles eram boas pessoas, mas ninguém na nossa família resultava em grande coisa. Todos viviam debaixo de uma maldição de pobreza e derrota. No entanto, um dia, aos 17 anos de idade, meu pai decidiu dedicar a vida a Cristo e Deus colocou no coração dele o sonho de pregar. Sem dúvida, as probabilidades estavam contra ele. Ele vinha da família e do bairro errados da cidade. Não tinha dinheiro e o seu grau de instrução era muito baixo. Em circunstâncias normais, ele não tinha nenhum futuro e nenhuma esperança. Mas Deus não é restringido pelo ambiente, pelos antecedentes familiares ou pelas circunstâncias do momento. Deus só é delimitado pela nossa falta de fé. Papai guardou o sonho no coração. Ele tinha esperança de um dia erguer-se acima da mentalidade da derrota e da mediocridade. Como seria de se esperar, todos ao seu redor tentaram desencorajá-lo. Eles disseram: John, você nunca vai conseguir subir sozinho. É melhor ficar aqui conosco e colher algodão. É a única coisa que sabe fazer. Fique aqui onde é seguro. No entanto, sou muito agradecido pelo fato de papai não ter escutado as pessoas que refutavam o seu sonho. Ele não se sentia satisfeito onde estava e não ficou empacado na rotina de derrota e mediocridade. Ele se recusou a impor limites a Deus. Papai acreditava que Deus tinha mais coisas reservadas para ele. E como permaneceu concentrado naquele sonho e estava disposto a avançar com fé, a transpor as barreiras do passado, rompeu a maldição da pobreza na nossa família. Hoje, os meus irmãos e eu, bem como os nossos filhos e netos, até mesmo os nossos bisnetos, irão experimentar uma parcela maior da bondade de Deus, por causa do que um único homem fez. Afetamos as gerações vindouras com as nossas decisões que tomamos hoje. Se você não está vivendo uma vida abundante de Deus, quero desafiá-lo a acreditar mais. Não fique simplesmente sentado, aceitando as circunstâncias do momento. Não percorra a estrada nos próximos 50 anos para acabar no mesmo lugar onde está hoje. Tome a decisão de sair da rotina. Não se conforme com o que os seus pais tinham. Você pode ir além. Pode fazer mais, ter mais, ser mais. Fui abençoado por ter sido criado em uma família de bem. Tive pais excelentes que foram modelos exemplares. A minha mãe e meu pai tocaram a vida de pessoas no mundo inteiro. Mas, por mais que eu respeite o que eles realizaram, não vou me satisfazer simplesmente em ser seu herdeiro, em fazer o que fizeram. Deus deseja que cada geração avance mais do que a anterior. Ele quer que cada geração seja abençoada.
mais e experimente mais o amor, a bondade e a influência dele no mundo. Ele não quer que você permaneça onde está. Quando meu pai morreu em 1999 e eu assumi a posição dele como pastor de Lakewood Church em Houston, muitas pessoas frequentemente me abordavam e perguntavam: Joel, você realmente acha que pode continuar o trabalho do seu pai? Acredita que é capaz de aguentar o rojão? Você acha que vai conseguir fazer o mesmo trabalho que seu pai? Compreendi a intenção dessas pessoas e valorizei os comentários que faziam, porque elas amavam meu pai e ele era um grande líder. Por outro lado, poucas igrejas do tamanho de Lakewood sobreviveram durante muito tempo à morte do principal pastor fundador. E a imprensa da cidade logo ressaltou a pequena chance que tínhamos de ser bem-sucedidos. No entanto, nenhuma dessas questões me preocupou, porque eu sabia que Deus não quer que uma geração brilhe e a seguinte desapareça na obscuridade. Deus deseja que cada uma seja melhor do que a anterior. Além disso, eu sabia que não ia ter de fazer do trabalho do meu pai. Eu tinha apenas de fazer o meu trabalho. Tinha de ser a pessoa que Deus me criou para ser. Quando tornei-me o líder, as pessoas às vezes me perguntavam: Joel, você acha que vai conseguir fazer tanto quanto seu pai? Nunca respondi com arrogância, mas sempre dizia: acredito que vou fazer mais do que ele. Esse é o jeito do nosso Deus. Ele é um Deus progressista. E eu sei que meu pai ficaria insatisfeito e envergonhado se eu me limitasse a fazer o que ele tinha feito ou a permanecer no ponto em que ele estava. Meu pai conduziu a família do zero para onde ela está hoje. Quando começou a atuar como ministro da igreja, pouco sabia sobre a Bíblia. Ninguém na sua família tinha o costume de frequentar a igreja e muito menos sido um professor da Bíblia. Quando papai começou a pregar, fez certa vez um sermão inteiro sobre Sansão e no final percebeu que chamara o tempo todo o herói da história de Tarzan. Meu pai melhorou e, em decorrência disso, herdei uma infinidade de benefícios. Posso recorrer à vida dele para obter inspiração, experiência e sabedoria. Não obstante, digo com humildade, creio que farei muito mais que meu pai conseguiu fazer. E acredito que meu filho vai fazer ainda mais do que eu e que o filho dele um dia fará bem mais do que nós dois juntos. Meu amigo, nunca se conforme com o lugar onde está. Talvez você tenha vindo de uma família como a do meu pai, sem muitos bens materiais. Ou quem sabe, tenha sido criado em uma família que possui uma tremenda riqueza, prestígio e posição. Independentemente de sua origem, você pode experimentar mais coisas do que a geração que o precedeu. Talvez você descenda de uma longa linha de divórcios, fracassos, depressão, mediocridade e outros problemas pessoais ou familiares. Você precisa dizer: já chega. Não vou mais passar para os meus filhos essas atitudes negativas. Vou escapar desse ciclo e mudar minhas expectativas. Vou começar a acreditar que Deus pode me trazer coisas maiores e melhores. Essa foi a atitude de Phyllis, membro da nossa igreja em Lakewood. Aos 16 anos, ficou grávida e teve de abandonar o ensino médio. Seus sonhos foram despedaçados e ela ficou profundamente desgostosa. Ela alugou um apartamento pequeno e apertado para morar e criar o filho. Mas logo se deu conta de que as coisas nunca dariam certo. Ela não tinha dinheiro suficiente e estava vivendo de esmolas. Finalmente precisou pedir uma pensão ao governo. Estava na pobreza, derrotada e desesperada, mal conseguindo sobreviver. No entanto, Phyllis se recusou a viver na mediocridade. Ela disse: chega, eu me recuso a passar esse tipo de vida para meu filho. Vou fazer algo que faça diferença na minha vida. Vou realizar o destino que Deus me deu. Vou ser a pessoa que Deus quer que eu seja.
E ela então se ergueu e passou a acreditar em coisas maiores e melhores. Começou a esperar a graça sobrenatural de Deus. Livrou-se das antigas ideias de derrota e fracasso. Desenvolveu uma mentalidade de sou capaz. Quando as coisas ficavam difíceis, ela não desistia. Apenas seguia em frente. Ela fez a sua parte e Deus a dele. Phyllis conseguiu um emprego na cantina de uma escola recolhendo vales-refeição. Recebia um salário mínimo e estava agradecida por tê-lo conseguido. Mas Phyllis não estava satisfeita com a situação e sabia que Deus tinha coisas melhores reservadas para ela. Ela tinha um sonho maior para a sua vida. Não ficou simplesmente sentada e aceitou a situação em que estava. Decidiu que queria voltar a estudar e obteve o diploma do ensino médio, mas ainda não estava satisfeita. Ela queria estudar na universidade. Passou a trabalhar o dia inteiro na escola e a frequentar as aulas da faculdade à noite. Em 4 anos, concluiu o curso com distinção. Mas Phyllis ainda não estava satisfeita. Voltou à universidade e obteve o seu grau de mestre. Hoje, ela está colhendo os frutos de todo esse esforço. Não recebe mais uma pensão do governo. É diretora da mesma escola onde costumava recolher os vales-refeição. Também quebrou a maldição da pobreza e da privação na sua família. Ela sempre diz: saí da extrema pobreza para uma vida bem-sucedida. Você pode fazer algo semelhante. Pare de se conformar com a mediocridade. Pare de resignar a situação existente. Deus tem mais coisas reservadas para você. Muito mais. Tenha sonhos maiores. Expanda a sua visão. Viva com uma expectativa positiva. Abra espaço nos seus pensamentos para as coisas magníficas que Deus quer fazer. Seus melhores dias estão diante de você. Deus quer fazer mais do que você poderia pedir ou pensar. Mas lembre-se de que as coisas acontecem de acordo com o poder que atua em você. Mexa-se. Deixe de ser comodista. Não se satisfaça com glórias passadas. Deus tem mais coisas reservadas para você. Mas para que você acredite em coisas melhores e maiores, terá de romper algumas barreiras do passado. Vamos lá, vou lhe mostrar o que estou querendo dizer. Vai ser empolgante.